Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Aqui é o famoso Sermão do Monte, onde Jesus começa uma série de ensinamentos. Como eu falei, eu acho que na introdução, Jesus separou inúmeras vezes, ensinamentos e tal, mas especificamente foi 5 vezes, 5 passagens, capítulos que ele traz um texto mesmo de muitos ensinamentos igual esse, um atrás do outro. E aqui é o Sermão do Monte, E quando começa o Sermão do Monte é com as bem-aventuranças. Bem-aventurança significa feliz. Feliz é aquele. Então, feliz são, primeira coisa aqui, os humildes de espírito. Essa é a felicidade. Verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades das internas. Essa felicidade está entrelaçada com a nossa humildade, saber que nós não somos nada, saber que tudo é do Senhor, tudo é pela graça dele. 4. Bem-aventurado os que choram. É um choro espontâneo, espiritual, pelo nosso próprio pecado e pelo pecado dos outros. O choro pelo pecado, meus irmãos, é o melhor meio que a gente pode usar as nossas lágrimas. O choro pelo pecado, meus irmãos, é uma marca do novo nascimento. O choro O choro pelo pecado, ele produz alegria, é um choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pelo pecado nos aproxima de Deus. Meus irmãos, essa pergunta eu quero destacar, antes de avançar aqui, que a gente não está com pressa. Você tem chorado pelos seus pecados? Ou você tem se alegrado ou ficado é assim mesmo e conformado? O pecado na nossa vida não pode ser um prazer, ele tem que ser um acidente e posteriormente uma tristeza. Não uma tristeza para virar uma depressão e para você se afogar nas suas lágrimas, não. Você não pode também querer se martirizar e se matar porque pecou, não. Mas também você não pode se alegrar e achar que está tudo bem, ficar indiferente, não. Você tem que chorar, ficar triste, mas se arrepender e voltar os olhos para o Pai. Verso 5, bem-aventurados os mansos. O que é ser manso? Primeira coisa, ser manso não é um atributo natural, não é porque a pessoa tem uma boa educação, tem um bom estudo e tal. Isso não é ser manso. Ser manso não é ser frouxo. Se tu acha que a pessoa mansa é aquela pessoa frouxa, que não se posiciona com nada, que todo mundo passa por cima de qualquer jeito, não é assim. Ser manso é você ter sabedoria para lidar com tudo, mas você vai se posicionar e vai ter princípios que você não vai abrir mão, igual Jesus, que era manso e humilde de coração, e ele, quando precisou, ele entrou no templo jogando as mesas para cima e expulsando os cambistas.
E isso o frouxo não faz, mas o manso faz. Ser manso, meus irmãos, não é apenas com controle emocional externo. É uma característica que está dentro do fruto do Espírito. No nível do nosso espírito a gente vai conseguir essa mansidão. No nível da nossa carne, da nossa alma a gente não consegue, mas no nível do nosso espírito a gente consegue. Uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Ela tem a força sobre controle. É ela que manda no corpo dela, não o corpo dela e as emoções mandam. Ela, a pessoa mansa, não reivindica, não se preocupa em fazer propriamente o seu próprio direito. Ela está disposta a sofrer o dano. Ela não luta por algo próprio, algo do ego. Não. Ela é uma pessoa que precisa abrir mão, se precisar da outra face. E quando precisa em princípios bíblicos, ela se posiciona. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, verso 6. Devemos ter essa fome, essa sede de justiça diante de Deus. Devemos ter essa fome e sede de justiça, que significa buscar o Senhor, buscar sua face. Ter apetite para fazer as coisas corretas para o Senhor e para com o próximo. Bem-aventurados misericordiosos. Nós devemos, irmãos, ser misericordiosos, porque a prática das boas obras é um grande fim para o qual a gente foi chamado. A gente foi chamado para as boas obras. Esse mundo precisa muito que a gente resplandeça o caráter de Deus, que é misericordioso. A gente precisa amar o próximo como a ti mesmo. E quem é misericordioso ama, porque não vai julgar, e sim vai ter misericórdia, vai perdoar porque Cristo nos perdoou. Glória a Deus. Quando você é misericordioso, você recebe de Deus essa misericórdia. É isso que o texto fala. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tenha compaixão com os outros, porque como você peca, as outras pessoas também pecam. Bem-aventurados os de coração puro, de coração limpo, porque verão a Deus. Meus irmãos, a gente tem que ter esse coração limpo. A gente tem que ser a solução e não um problema. A gente tem que ter os nossos olhos bons, porque se nossos olhos for bons, todo o nosso corpo será bom também. Você lembra dessa passagem? Bem-aventurados pacificadores. Irmão, você tem sido um pacificador na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você tem minimizado os problemas ou maximizado? Onde você chega, você é a solução ou você é a causa do problema? Tem uma recompensa de ser pacificador, que você vai ser chamado filho de Deus. As pessoas hoje pode ver alguns cristãos e falar: meu Deus, isso daí é filho do diabo.
Olha que mau testemunho. Mas olha que bem-aventurança a gente ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois porque quando por minha causa vos injuriardes, perseguir, mentindo, dizerem todo mal contra vós. Regozijo-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Pois assim perseguiram os profetas. Você tem que estar pronto para ser perseguido, meus irmãos. Porque o mundo sempre perseguiu Cristo, os cristãos, principalmente do primeiro século. E a amizade com Deus significa inimizade com o mundo. Então, o mundo não vai aceitar você, não vai me aceitar. Então a gente já tem que ter isso na nossa mente. Por isso que a gente não tem que buscar sucesso do mundo, e sim do céu. A igreja é o sal da terra. O sal dá sabor. O sal provoca sede. O sal não é influenciável. Aonde você colocar o sal, ele vai sobressair. O gosto dele é inconfundível. E ele é necessário dele, até que ele não chame atenção. Ué, como assim? Um exemplo, uma picanha. Pensa numa picanha maravilhosa aí, picanha uruguaia, top, com aquela gordurinha linda. Aí você, um bom churrasqueiro, você bota lá a picanha na temperatura certa, espera o tempo certo. Eu não entendo, mas quem entende fala que tem que esperar um tempo com a brasa e tal. Aí você bota no tempo certo, vira e tal, mas você não botou sal. Quando você vai cortar e vai comer essa picanha, por mais que ela esteja macia, suculenta, ela não vai estar boa. E você na mesma hora vai perceber, nossa, tá faltando sal aqui. Quando a partir você faz o mesmo esquema, você bota muito sal, você vai partir e vai comer. Se ela tiver, eu tô falando com muito, né? Um pouquinho a mais, falando muito mesmo, que você vai botar na boca, você não vai conseguir nem comer, mesmo estando suculento, estando boa, ao ponto, mal passado, dependendo do que você gosta. Então, zero de sal fica sem gosto, muito de sal fica sem o paladar. Zero de sal significa o cristão e sem a igreja. Muito de sal significa o religioso, que não dá nem para você engolir ele, porque você não consegue conversar, que a pessoa fala que tudo é pecado, a pessoa não sabe conversar, não é uma pessoa que sabe se comunicar com as pessoas, se acha melhor do que as pessoas e tal e tal. Mas a finalidade do sal, quando ela está cumprindo com êxito, ela não é lembrada. E isso que eu e você temos que ser. A gente não tem que ser lembrado, a gente não tem que ser gloriado. É toda a honra e toda a glória para Deus. Se você pegar o mesmo exemplo da picanha e botar o sal ao ponto e fazer tudo, quando cortar e comer, ninguém vai falar, nossa, que sal maravilhoso. Não, tô falando, nossa, essa picanha tá top. Mas se tivesse com muito, todo mundo ia falar do sal. Se tivesse com pouco, ia falar que estava sem sal. Mas quando tá ao ponto, ninguém nem percebe a diferença. Então a gente tem que ser assim para o comum. A igreja é a luz do mundo. A luz é o símbolo da verdade, né, meus irmãos? A luz é o símbolo da pureza, o símbolo da vida, da direção, o símbolo de alerta. A luz tem esses símbolos. A palavra do Senhor é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa luz nos dá direção,
essa luz, o próprio Deus que Jesus falou que é a luz do mundo. A luz nos mostra as nossas sujeiras, porque quando você está no escuro você pode estar sujo que você não vai ver. Talvez você sente, mas você não vê. Mas na luz você vê todas as suas impurezas. E aonde que precisa de luz, gente? É um lugar iluminado ou um lugar escuro? É um lugar escuro. Um lugar escuro que precisa de luz. Então eu e você temos que iluminar no mundo, né? Dentro da igreja não. Dentro da igreja é para a gente se capacitar, para ter comunhão. Mas o principal é no mundo. Tá bom? Para ser igreja no mundo. Aleluia. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Meus irmãos, do verso 17 ao 20 aqui, Jesus cumpriu a lei com êxito. Todos pecaram, todos erraram, mas Jesus é a justiça cumprida. Ele cumpriu a lei, ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Do 21 ao 26, Jesus vai falar sobre o homicídio. Aqui muitas pessoas falam, igual no verso até anterior, Jesus cumpriu a lei e a Bíblia é clara que em Romanos, em várias passagens, que a gente não está mais no regime da lei, nós estamos no regime da graça. Mas não estar no regime da lei não significa que a gente não tem leis morais, que a gente não tem mandamentos. Muitos mandamentos continuam até hoje. Mas a gente tem que entender que a salvação não é mediante o mandamento, é mediante a graça em Cristo Jesus. Amém? Então aqui no 21 ao 26, você pode perceber, ou melhor, desde aqui do 21 até o 48, que Jesus só está falando de mandamento. E se você reparar, ele aumentou o sarrafo. Olha, ouviste que foi dito: não matarás, quem matará será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo virá contra seu irmão será sujeito a julgamento. Antigamente era só matar, agora é se irá. Olha a diferença. O verso 27. Antigamente você adulterava se você cometesse o ato em si. Hoje, se você pensar no coração em cometer algo, na prática e tal, você já está cometendo. Juramentos é a mesma coisa. Para a gente não ter essa vida de jurar, nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se uma coisa que a gente perdeu hoje foi a palavra, credibilidade. Antigamente você falava que era crente, você comprava qualquer coisa sem nenhum registro. Hoje é o contrário, você falar que é cristão, as pessoas nem vendem, nem se registrando. Misericórdia. Vingança, 38, olho por olho e dente por dente, antigamente. Mas agora, se alguém bater na sua face direita, você dá a outra também. Se alguém mandar você tirar a túnica, tira também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, você anda 2. Olha como o sarrafo mudou, aumentou. Como que agora na graça as pessoas usam pretexto da graça para não viver uma vida de desgraça. Não. Os mandamentos morais estão ainda. A gente tem que cumprir. Porque não é isso que vai nos salvar. Mas um salvo cumpre isso e vive em cima disso. Antigamente era amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Agora Jesus falou que é para orar amar nossos inimigos, orar quem nos persegue. Porque que recompensa tem amar quem nos ama? Falar só quem nos ama? Isso o ateu faz, o satanista faz, qualquer segmento religioso faz. Amar quem ama ele é fácil.
Até os mais devassos que passaram nessa terra aí, Adolf Hitler, Stalin, Napoleão, sei lá, quem que você quiser citar aí, quem ama ele vai amar, é fácil, pô. Mas agora eu quero ver você amar quem pisa no seu calo. E esse que é o cristianismo. Glória a Deus. Aleluia, é muito grande, até me perdi aqui. O que eu tô falando? Lembrei. Verso 29. Eu pulei ele para voltar e para finalizar. Olha que forte, meus irmãos. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Olha a seriedade que Jesus está falando. Jesus não está falando isso literalmente, mas é um exemplo, uma referência que ele está usando. Jesus está falando que é melhor você ser amputado do que ir para o inferno. Ser amputado deve ser algo horrível. Não sei se alguém está ouvindo meu áudio, deve ser algo horrível, que mal ou bem um dedo, uma unha, qualquer coisa do nosso corpo que é perfeito faz falta. Então, se você amputar seu braço, vai te fazer falta, primeiramente. Segundo, você vai sentir uma dor horrível. E quando Jesus falou isso, ele não falou isso no século 21, ele falou há 2000 anos atrás. Então não tinha anestesia. Então a dor se multiplica muito, muito, muito mais. Mas o que Jesus quer falar com a gente? O que eu quero destacar com você aqui para a gente finalizar nosso áudio? É mais fácil a gente sentir essa dor imensa aqui nessa terra do que ir para o inferno. O inferno é um lugar sem esperança, meus irmãos. É um lugar que não tem Deus. Um lugar que é sofrimento, não é 1 hora, 2 horas, 1 ano, 2 anos, 30 anos, 50, 100 anos, não, é eterno. Então qualquer renúncia que você fazer, porque amputar é uma renúncia. Você está arrancando o seu braço, porque senão você vai para o inferno. Qualquer renúncia que você fizer, meu irmão, não se compara. As tribulações do tempo presente não se compara com o tempo que está por vir, meus irmãos. Pense nisso, descanse nisso, confie nisso e busque isso. Sinta a dor que for necessária, renuncie o que for necessário. Mas saiba que você vai para o céu. Os que estão em Cristo crucificam sua carne com suas paixões. Talvez sua carne está te afligindo, está fazendo você pecar, está fazendo você quebrar princípios, está fazendo você estagnar, está fazendo você voltar para o final da fila. Mas renuncia, ampute para viver a vida de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.